uma alegria grande estarmos recebendo vocês para compartilharmos juntos saberes que com certeza serão de grande importância para nós, de grande valia para todos nós nesta noite. Terceiro simpósio de ética e cidadania, revisitando o teológico político na modernidade. Nós temos aqui já os palestrantes, nós pedimos que vocês então se acomodem para que possamos ter aí um máximo de proveito daquilo que com certeza eles prepararam com muito carinho, com muito profissionalismo e agora vão compartilhar para todos nós. Como vocês sabem, a Universidade Presbiteriana Mackenzie mantida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e nos eventos que nós temos como abertura, ou melhor, todos os eventos que nós fazemos aqui na universidade, nós temos na abertura uma devocional. Os imperiosos, o capelão não pôde vir hoje, então nós vamos encurtar esse momento fazendo uma oração, e eu convido então a todos que se sentirem à vontade e quiserem fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração, falando com Deus, pedindo a Ele a orientação e a direção para esse momento, e logo em seguida já passo a palavra para o professor Dr. Gerson, que é o coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da nossa universidade. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, Pai Santo, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelo dia de hoje, agradecidos a Deus por tudo aquilo que o Senhor bondosamente já permitiu para todos nós. E agora, Deus, aqui nesse simpósio, nós queremos ouvir, ó Deus, aquilo que os palestrantes têm para passar para nós. Seja, Deus, um tempo agradável para todos nós, um tempo de expansão para o nosso conhecimento. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Professor Gerson. Boa noite a todos. Existe um objetivo ao realizarmos este evento. E o objetivo é exatamente olharmos para este conceito, que aparentemente é um conceito pouco usual, teológico-político, mas se vocês olharem para a realidade brasileira na atualidade, vocês vão perceber que esse teológico-político está muito presente na sociedade, né? Há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, nós tivemos uma imagem icônica que circulou as redes sociais, né, os grandes jornais, o presidente da República, de repente, curvado na frente de um líder religioso, e você tinha ali, então, um símbolo dessa realidade brasileira na atualidade. Ali você tem o teológico-político muito forte. E quando se fala em teológico-político, nós estamos falando de um conceito que vem lá da Idade Média, e vem se modificando ao longo do tempo, vem passando por transformações ao longo do tempo, e o grande desafio que se coloca hoje é exatamente pensarmos essas modificações, essas ressignificações do teológico político ao longo do tempo, para percebermos que numa sociedade laica como a nossa, numa sociedade que pressupõe um Estado laico, todas as vezes que você tiver um desses dois atores dominando o cenário, ou o político abafando o religioso, o teológico, isso é ruim, e quando o religioso interfere demais no político, isso também é ruim. Então, portanto, pensar de que maneira esses dois atores sociais podem existir numa república como a nossa, que é uma república laica, mas que, ao mesmo tempo, tem atores sociais importantes no campo religioso, tem atores importantes no campo político, e de que maneira essa harmonia, ou pelo menos esse respeito entre essas duas áreas, né, deverá prevalecer na sociedade brasileira, para que a gente não viva
um caos, um conflito, uma série de problemas que nós estamos vendo em outros lugares, né? Então, esse é um grande objetivo que nós temos. Para isso, nós convidamos pessoas gabaritadas para estarem conosco. Nós tivemos uma primeira parte deste evento no período da manhã, e nós vamos ter agora mais 2 pessoas extremamente capacitadas, que muito nos orgulham, né, com a presença delas e também com a contribuição que darão para essas reflexões todas. Eu gostaria, então, de ler rapidamente, né, um resumo do currículo de cada um deles e pedir a eles que tomassem assento à frente. Eu começo com o Dr. Silvio Gabriel Serrano Nunes. Ele é bacharel, licenciado, mestre e doutor em filosofia pela USP, pela Universidade de São Paulo, com bolsa outorgada pelo Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior, CAPES, para estágio na Universidade de Paris, na Sorbonne, sob a supervisão do Dr. Bertrand Binochet. E, portanto, além disso, ele é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é advogado, especialista em Direito, é também alguém atuante na área das atividades acadêmicas, é um pesquisador e tem grande experiência quando se trata dessa temática de direito constitucional, direito administrativo, ciência política, Tribunal de Contas do Estado, enfim. Ele tem perpassado todas essas áreas e é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, Silvio. Queria pedir uma salva de palmas para ele, por favor. De igual modo, também eu tenho muita satisfação em mencionar aqui o currículo do Dr. Christian Briali Tavares de Medeiros, que já tomou assento. Ele é professor aqui do CEFT, do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, é coordenador do curso de Teologia da nossa universidade. Então, percebam que nós temos aqui um filósofo e um teólogo para tratarem desses temas importantes envolvendo o religioso e o político. Ele tem licenciatura plena em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, é mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e é um professor que há muitos anos tem se dedicado a estudar uma série de temas importantes que envolvem a chamada teologia reformada. Agradecemos aos 2 palestrantes, nossos amigos de longa data, que sempre solicitados nos ajudam nessas atividades. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Silvio, que vai trazer a temática intitulada Os Fundamentos do Constitucionalismo da Reforma Protestante no Direito Constitucional Contemporâneo. Nós vamos ter a exposição dos 2, a exposição deve durar entre 40 e 50 minutos cada uma, né? Na sequência, nós podemos abrir para perguntas, no final vocês podem passar, então, ali a carteirinha, vocês com isso terão o registro da presença, depois vão receber o certificado e com o certificado em mãos vocês vão poder pedir na faculdade de Direito ou outras faculdades horas de atividade, seja na modalidade ensino ou na modalidade extensão. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos, então, às nossas palestras. Imagina. Como quiser. Imagina, agradeço. Preliminarmente, né, gostaria de agradecer o generoso convite do professor Gerson, que fez para estar aqui. É uma imensa honra, uma imensa alegria. Meu pai é formado no Mackenzie, acho que parte da minha pesquisa também surgiu em razão disso.
Na verdade, eu sou católico, não sou protestante, mas me dediquei minha vida para estudar esse impacto que a reforma protestante teve, em especial no direito público, no direito constitucional, como somos herdeiros disso. É uma imensa alegria também, né, dividir essa mesa com o professor Christian também, até devido à minha não formação, né, em teologia, toda a oportunidade que eu tenho de ouvir o professor Gerson, o professor Christian, para mim, é mais do que um aprendizado, é uma imensa aprendizagem. Gostaria de agradecer também ao professor Carbone, também, que ele é da Igreja Presbiteriana também, professor de Direito Constitucional, então constantemente também fazemos debates, né, discussões, e eu aprendo muito também sobre a Igreja Presbiteriana. Fui formado, sou católico, enfim, fui formado no Colégio Agostiniano, que também tem essa relação com a Reforma Protestante, e também queria registrar do professor Felipe Lizardo, que ele também o professor Carbone, logo mais será presbítero da Igreja Presbiteriana, o professor Lizardo é presbítero da Igreja Presbiteriana dele, e o pai dele foi capelão do Mackenzie também. São pessoas que eu sempre dialogo, sempre converso e muito aprendo sobre essas temáticas, né? O porquê disso e o porquê hoje aqui. Algumas noções na nossa contemporaneidade, como ideias consagradas nos nossos manuais de direito constitucional, como federalismo, autonomia do parlamento, né, as prerrogativas do parlamento, judicial review, essa revisão dos atos administrativos pelo judiciário, e o controle de constitucionalidade também, como é nosso sistema, que é feito pelas cortes judiciárias, impeachment e o conceito de leis fundamentais, que ainda hoje utilizamos como um sinônimo de Constituição. Isso são criações, ou se não, tiveram um grande desenvolvimento na tradição de uma filosofia política da Reforma Protestante. É esse que é o nosso objeto aqui de pesquisa, né? Uma primeira questão, o constitucionalismo, ele está muito associado ao que a noção também de liberalismo. Esse liberalismo que traz umas ideias como consentimento individual, ou essa ideia de contrato, né? A ideia de uma representação que, num primeiro momento, também ela não é propriamente uma associação, uma representação ligada a uma ideia muito democratizante. Era uma representação mais ligada dentro de uma lógica aristocrática. Arlette Joanat, a maior especialista em guerras de religião na França, ela tem um belíssimo verbete em seu dicionário tratando dessa questão. É essa nobreza que possui essa areté e essa capacidade de reivindicar os interesses do povo. Isso é estratégico no momento que os protestantes estão formando suas teorias políticas. Posteriormente, uma noção de soberania popular, que isso também está associado a esse desenvolvimento nas democracias contemporâneas, também da Reforma Protestante, e a noção de constitucionalismo. Ainda que o constitucionalismo tenha propriamente muitas vezes lido e associado com a ideia do iluminismo, se é muito negligenciado nos estudos essa tradição protestante, e vamos entender o porquê. Sem prejuízo nenhum das contribuições que o iluminismo, por exemplo, fez essa noção, e as revoluções liberais, mas a gente precisa também ter em mente uma ideia e um conceito que o próprio professor Luiz Roberto Barroso, ele trouxe, mas ele não desenvolve muito isso no seu curso de Direito Constitucional, e ele também é professor de Direito Constitucional, que ele traz. Os fundamentos teóricos do constitucionalismo moderno começaram a ser lançados após a Reforma Protestante. Propositadamente, eu suprimi o resto da citação por uma razão. Ali, nessa nota, o professor Barroso, ele acaba associando a John Locke, mas é importante também retroceder a Locke e ver outros autores da Reforma Protestante que Locke leu e dialogou. Por isso que eu fiz propositadamente essa supressão dessa citação do professor Barroso e ministro do STF. Marcos importantes na história do constitucionalismo. Um primeiro marco, a revolta ou a revolução dos Países Baixos do século XVI, em que a nobreza batava, ela faz para os seus Estados Gerais, que é o parlamento dos Países Baixos, essa que é a expressão, faz, entre aspas, mutatis mutandis, o impeachment, digamos assim, de Filipe II da Espanha.
Outra questão, a Revolução Inglesa, já no 17, que vai trazer claramente as prerrogativas do parlamento e essa supremacia do parlamento em relação aos reis. Também é algo tipicamente associado a uma ideia de constitucionalismo, e depois a Revolução e Independência dos Estados Unidos no século XVIII. Que são marcos, são chamadas revoluções liberais também, assim como a Revolução Francesa, que aqui não vem ao caso, que tem uma outra matriz teórica, que aqui não nos interessa, mas também, além de serem revoluções liberais, também elas são chamadas de revoluções calvinistas, e lembrando que talvez nem propriamente Calvino teria dado esse embasamento teórico para isso, mas mais calvinistas do que propriamente Calvino, e vamos entender o porquê, e também são considerados marcos do constitucionalismo. Alguns autores entendem que, na verdade, haveria um problema da utilização do conceito de constitucionalismo por pecar, algumas vezes, numa noção de uma universalidade que só posteriormente a Revolução Francesa daria esse conceito. Mas é pacífico o entendimento, é pacífico esse uso, apesar dessa ponderação, em vários autores de língua francesa e de língua inglesa. Uma primeira questão, o porquê que a reforma protestante, ela invariavelmente, ela iria levar a uma reflexão filosófica, política. É claro que tem no plano teológico, isso é evidente, mas porque ela precisava necessariamente fazer isso. Diversos fatores. Primeiro, um dos elementos que ela traz é justamente o quê? Retirar da igreja uma corrupção que a igreja teve, por uma certa paganização que ela teve, e devemos lembrar que o quê? Os primeiros concílios foram os imperadores que os clamaram. Vários reformadores, como por exemplo Lutero, tinham votos e relações com a Igreja Católica e precisavam da proteção do poder político, do poder civil, para poderem se desligar. E também há interpretações bíblicas feitas como, por exemplo, quando Moisés, que era considerado ali uma liderança política, corrige, por exemplo, Arão quando o culto não é devidamente feito ou realizado. São exemplos e paradigmas da história da igreja que vai levando essa reflexão dos protestantes. Uma primeira questão, que é uma grande questão que vai embasar essas teorias constitucionais, essa filosofia política, é a questão da Carta aos Romanos de São Paulo. A Carta dos Romanos é uma exortação que é muito clara. Cada um submeta às autoridades constituídas. Percebam que está no plural. Pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que todo aquele que se revoltar contra a autoridade traz condenação sobre si. E as autoridades, em última análise, todo o poder político, ele foi constituído para premiar os bons e castigar os maus. Que, em última análise, é uma forma de viabilizar a vida terrena desde a queda de nossos primeiros pais, devido aos crimes, enfim, toda essa questão necessariamente precisava de uma resposta. A grande questão é, como que quando se inicia a perseguição política aos protestantes, como que eu poderia reagir? Como que eu poderia dar uma resposta e não trazer uma condenação sobre mim? Os teólogos vão se debater a exaustão. E há um momento que tanto Lutero quanto Calvino vão entregar isso aos juristas. E daí que vai começar, propriamente, toda uma literatura filosófica e jurídica sobre esse tema. Lutero ele tem uma preocupação que é justamente defender a autoridade secular contra o papado, em especial quando o Papa ele vai se avocar a uma série de competências das autoridades seculares. Coletar impostos e jurisdição sobre determinados temas, que alguns autores chegam a pensar, é um pouco precipitado usar essa expressão, mas é até um problema também de soberania de Estado. O Papa também é uma autoridade política, além de ser um chefe de uma igreja. E ele acaba intervindo em assuntos internos das nações. Uma outra questão que Lutero também vai ter uma preocupação é defender também a questão a autoridade secular constituída contra a reforma radical. Essa reforma radical ela produz uma série de textos, infelizmente pouco estudados,
até porque são textos também de filosofia política e mesmo também constituições jurídicas que essas comunidades geram, mas elas não são sistematizadas. Qual que é a ideia de uma reforma magisterial? Esse conceito é, a reforma ela necessariamente vai precisar do auxílio das autoridades civis. Para os reformadores radicais, não propriamente que eles negam de plano ela, mas é tão somente os reformadores radicais aceitam as autoridades civil e o poder político constituído, se eles também bem dialogarem de sua interpretação, de seu bafejo que o Espírito leva a eles, se tiver em concordância, isso será aceito. Do contrário, eles podem ser literalmente defenestrados. Um problema constitucional que já Lutero ele vai colocar, que é o problema do quê? Que numa expressão contemporânea, com os problemas de certo anacronismo, mas didaticamente viável, é o problema da autoridade competente. Ele dá um exemplo de que, muito bem, se um rei desses, como da França, da Dinamarca, não observar nenhum dos pontos pactuados ou contratados no momento que eles são elevados à condição de reis, deverias tu atentar contra ele por isso, ou julgá-lo e tomar vingança contra ele? Quem te mandou? Seria necessário que outra autoridade interviesse entre vós, que interrogasse a ambos e condenasse o culpado. O que ele fala? Não existe nas leis um tribunal, uma instância capaz de julgar os reis. Se isso não existe, você não pode envolver uma ideia de um direito de resistência. Bom, o luteranismo ele chega numa crise crucial na virada de 1520 para 1530. O imperador baixa uma ordem clara que todos aqueles seus súditos devem retornar à fé católica até a Quaresma, sobre pena do que ele vai usar da violência e retornar. Entendendo um pouco no contexto disso, graças a Deus, vivemos num momento que as constituições e as leis civis garantem plenamente a liberdade religiosa, mas nesse momento isso não é viável. E explico por que não é viável. Todo aquele que era levado, seja a condição de imperador, do Sacro Império Romano Germânico ou dos reinos, ele assumia um compromisso, algo razoavelmente análogo ao juramento que o presidente ou uma presidenta faz quando ela é eleita ou eleito perante o Congresso. Ele jurava também, dentre outras cláusulas, a chamada extirpácio. O que é extirpácio? Eu tenho que colaborar com a salvação das almas. Então, se eu sou um soberano, por exemplo, católico, se eu tenho um protestante em meu reino, eu tenho que retirar, decepar esse membro, porque é uma gangrena que vai contaminar todo o corpo. E o inverso também é verdade. Se eu sou um imperador, ou se eu sou um rei protestante, eu tenho a obrigação legal, entendam isso, uma obrigação legal e constitucional de eliminar esses protestantes. Uma coisa importante também que vocês têm que ter noção. É claro que a reforma ela tem todo um aspecto teológico, que aqui eu não tenho competência nenhuma para analisar, no meu caso, mas ela também é uma lei. A reforma protestante também, assim foi na Inglaterra, assim foi na Escócia, nas repúblicas da Suíça, por exemplo, como Genebra, outras cidades, era uma lei aprovada pelos magistrados. Então, essa faceta legal também a gente não pode perder. Isso gera obrigações também às autoridades. Como eu vou resolver o impasse? É um estudo jurídico. Os teólogos chegam praticamente à exaustão, não se sabe se pode defender ou não, mas há um momento que é o seguinte, começa a se ter a noção de que a autoridade, que fala Paulo também, não é só a autoridade dos magistrados, e magistrado é uma palavra extremamente genérica. Diferentemente de hoje, que é uma palavra praticamente confinada ao poder judiciário, nós temos a lei orgânica da magistratura, que ela diz respeito desde um juiz substituto ao ministro do STF. Nesse momento, o magistrado praticamente é uma expressão que diz alguém que ocupa um cargo público, que às vezes são funções executivas e funções também legislativas. Felipe de Hesse e seus juristas vão desenvolver um estudo jurídico com base em qual documento?
o edito, a bula de ouro, ou edito de ouro, que o imperador Carlos IV, em 1356, editou, que é considerada a Constituição do Sacro Império Romano Germânico, que previa regras para a eleição do imperador e também sua destituição. O imperador ou Venceslau, em 1400, ele já havia sofrido uma destituição, algo razoavelmente análogo à noção de impeachment. E agora os protestantes querem usar esse argumento legal. O imperador está nos exigindo algo que é contrário às leis de Deus, mas também algo contrário também às leis civis, porque ele está constrangendo certos pactos e eles podem também ser destituídos. Eles vão dizer que, na verdade, o imperador era somente um primus inter pares entre os demais soberanos em plena licitude. E esses soberanos, esses príncipes protestantes, poderiam fazer a reação. Uma outra resposta jurídica que surge é quando João da Saxônia e o seu chanceler Bruck vão fazer um estudo que se chama Se é justo defender-se de um juiz que proceda injustamente. Tecnicamente, isso vai ser chamado de argumento de direito privado de resistência, porque ele é baseado no digesto. Atualmente seria assim, hoje seria uma questão de direito público, porque lembra muito uma ideia de uma legítima defesa, mais associada até a um direito penal. Mas esse momento histórico é esse, que é o nome do argumento, que a ideia era o seguinte: se um juiz ele procede injustamente, é como se ele tivesse deixado a sua condição de magistrado e, portanto, tido essa autoridade que o próprio Deus, e isso, apesar de ser já um diálogo secular, também está dialogando com a carta de Paulo. Ele seria destituído dessa dignidade, se tornaria como um criminoso comum e está sujeito ao revide. Essa que é a questão que se coloca. Qual que é essa noção, em especial dos magistrados inferiores? A noção, pessoal, era uma noção que é o seguinte: o imperador é a máxima autoridade, ou, por exemplo, depois o rei da França em relação aos huguenotes. Se ele está exigindo algo que são contrários às leis civis ou às leis de Deus, eu posso me socorrer ou do parlamento, que são os Estados Gerais na França, e no Império a Dieta Imperial, tem esse nome, ou se não, de juízes, que eram chamados, até o nome é trocado, chamado de parlamento também na França, por uma série de questões aqui que não envolve a gente aprofundar. Como que é hoje? Atos e desmandos de governantes, um presidente da República pode sofrer um impeachment, um governador de Estado pode sofrer um impeachment pela Assembleia e um prefeito pela Câmara Municipal. O Parlamento faz uma série de atos de controle em relação aos governantes. Um juiz pode, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, não nos obrigar a fazer um ato expedido por um governante, porque a ideia também são autoridades e também estariam albergadas pela essa exortação de Paulo. Aqui é um pouco, é um estudo secular, jurídico, mas em perfeita consonância também com a teologia. Chegamos a Calvino. Calvino, ele foi chamado pelos especialistas em filosofia como um mestre da ambiguidade. Não por uma, digamos, a impressão que até que essa expressão é um pouco por uma falta de caráter dele. Não é nada disso. É porque é um assunto espinhoso, é um assunto que não dá para ser conclusivo nesse momento. Calvino ele se posiciona, às vezes de uma forma mais radical, em especial em texto como Prelações sobre o profeta Daniel, e nos últimos sermões sobre os 8 capítulos do livro de Daniel, esse primeiro de 1561 e o outro de 1565, e nas Prelações sobre o profeta Daniel, ele vai dizer: os príncipes terrenos abdicam quando se insurgem contra Deus, mas ainda são indignos de se contar entre os homens. A nós compete mais cuspir em suas cabeças do que lhes obedecer. Aqui claramente ele está dialogando com esse argumento de direito privado, que tem uma radicalidade maior. Quando a gente chega à principal obra teológica dele, que é a Instituição da Religião Cristã, ela tem um início de pensamento político e constitucional e termina com pensamento político e jurídico. Por quê? Ela inicia
por causa da dedicatória a Francisco I. Ele tem uma certa esperança. Francisco I, ele já está associado aos círculos humanistas da França. Sua irmã já está praticamente convertida ao protestantismo, ela leu Erasmo, ela tem toda essa influência. Existe uma certa expectativa, talvez, disso, e uma preocupação que ele tem que deixar claro, que no reino dele não se há notícias dos chamados anabatistas, que eles sim desprezam essa autoridade civil e que não é o caso dele. E depois, quando ele, na verdade, no livro 4º, no capítulo 20, que na verdade é um capítulo que ele acaba inserindo na obra em edições posteriores, depois isso fica na edição definitiva, ele vai tratar amplamente sobre essa questão do governo civil. O que ele coloca aqui, que essa é uma parte importante? Ele vai dizer que pode ser que existam em nossos dias magistrados populares instituídos para conter a licenciosidade dos reis. Licenciosidade é uma expressão clássica da filosofia política, no sentido de uma degeneração de um governo. Correspondentes àqueles éforos, por isso que se fala também da teoria eforal de Calvino. Mas, na verdade, quem deu mais ênfase nesse aspecto de eforal seria mais Altúzios. Firmemente contrários à autoridade dos reis espartanos ou tribunos do povo, acima e em contraposição aos cônsules romanos ou aos demarcas levados em oposição ao conselho dos atenienses. Ele fala, se isso existia algo constitucionalmente análogo à atual realidade da França, eu não me oponho, e eles podem fazer esse controle dos governantes. Lembrando que Calvino também teve uma formação jurídica, Calvino foi jurista, e para alguns especialistas também, a grande questão do calvinismo ter se espalhado de uma forma tão eficiente, isso algumas interpretações, seria que justamente essa formação jurídica dele lhe deu uma boa capacidade de sistematização de uma série de práticas devocionais e religiosas, de uma ampla mancha que existia nas cidades suíças, que hoje corresponderia em especial de língua francesa, mas também de língua alemã e certas regiões da Alemanha, que o luteranismo tinha certas resistências ali. Ele bem sistematiza isso numa obra monumental. Há um momento que ele é mais claro, esse argumento constitucional, que é uma correspondência que, quando eu estive na França, na Biblioteca Nacional da França, e o material de um acervo raro, que em outubro de 1559, Calvino ele vai afirmar que os Estados Gerais, o Parlamento, ele, quando convocado e juntado ao rei de Navarra, por que o rei de Navarra? O rei de Navarra já é protestante, o rei de Navarra também é juridicamente uma questão, ele é um príncipe de sangue. O que significa ser príncipe de sangue? É o mais próximo da sucessão do reino. Catarina de Médici, que é a negociadora eficaz, ela leu Maquiavel, ela levou para a França, além do sorvete, o refinamento da corte, um exemplar de Maquiavel também. Ela, na sagacidade dela, ela colocou os Guises na regência. Mas isso juridicamente não era a boa tradição do reino. Seria o que? O rei de Navarra, que era o mais próximo da sucessão, para fazer essa tutela. E por que ela colocou os Guises? Os Guises seriam facilmente demissionáveis por ela. O príncipe, o rei de Navarra, não, pelo status jurídico que ele tinha. Nesse momento, Calvino é claro, até como Calvino aqui como jurista, os Estados Gerais devem e podem funcionar. De qualquer forma, a questão que ele lançou na instituição, que é ser praticamente um estudo constitucional, vai ser melhor respondido pelos monarcômacos posteriormente. Numa linha bem geral, uma primeira geração, entre aspas, de monarcômacos, que seriam esses monarcômacos, seriam esses autores britânicos, que estão exilados, os Merry Exiles, né, pelas perseguições de Maria Tudor, porque apesar de Knox ser escocês, Knox está com problema com Maria de Guise, mas também com problema com Maria Tudor, ele está exilado, vive nessa comunidade, prega para essa comunidade de língua inglesa, em Genebra. Eles têm uma fundamentação nos seus estudos, seus tratados, de um caráter mais teológico. Quando a gente chega nos autores, já da década de 70 do século XVI, que são os huguenotes franceses,
existe um certo retrocesso, e a gente vai entender o porquê, dessa argumentação mais teológica para uma argumentação mais jurídica e secularizada, digamos assim, por uma razão. Há uma boa parte da nobreza francesa que também está descontente com as guerras de religião e podem se associar a essa nobreza protestante, também em nome das antigas leis fundamentais do reino, que é uma noção de constituição nesse período. Um autor, dentro desses monarcômacos britânicos, como John Knox, ele é responsável pela reforma, enfim, na Escócia, mas também uma liderança nessa revolução política que vai levar ao quê? A destituição de Maria de Guise, que é uma experiência praticamente de impeachment, e isso está tudo registrado na História da Reforma da Escócia, que é uma obra coletiva feita por muitos textos ditados por ele, sobre a organização dele, enfim. Se a gente lê a destituição dela, é praticamente uma sentença que a gente vê na ideia de um impeachment. Ele já começa abordando a questão de competência. Nós, muitos da nobreza, barões e reitores dos burgos. Isso daqui no século XVI é o parlamento da Escócia. Nós estamos aqui unidos, para quê? Para julgar os crimes que a regente Maria de Guise ela havia feito. Do que ela é acusada? Ela é acusada de várias coisas, como, por exemplo, fraudar a moeda por uma liga metálica mais baixa do que é legalmente imposta. Ela faz uma hospedagem das tropas francesas, sendo pagas pelos impostos dos escoceses, que isso traz um problema de soberania. Ela traz uma série de questões, de modo que eles deixam claro: suspendemos o dito cargo em comissão, garantido pelos nossos supraditados soberanos, a rainha-mãe, desincumbindo-lhe de toda administração e autoridade que assim possua ou possa possuir até o próximo parlamento, ser estabelecido por nossa recomendação e consentimento. Para muitos aqui, a Escócia vai viver uma primeira experiência de um parlamentarismo. Não há mais uma autoridade. Posteriormente, Mary Stuart volta da França para reinar, mas é uma rainha extremamente fraca que não tem esses poderes. É esse parlamento da Escócia que vai assumir praticamente todo o poder. Um outro autor, Theodore de Beze, é o sucessor de Calvino em Genebra, ele também é jurista, e como ele vai deixar um clássico chamado do Direito dos Magistrados, de 1574. Ele vai dialogar com uma série de textos, como a Confissão de Magdeburgo, que foi uma primeira experiência prática e também registro dessa teoria das magistraturas inferiores. Ele vai também fazer uma recepção conceitual da noção de tirania de um dos principais juristas da Idade Média, que é Bartolo de Sassoferrato, que ele faz uma divisão de tirano de origem ou tirano de exercício, que é uma noção que aquele que assume de uma forma indevida o poder, essa reação pode ser feita até por qualquer um popular, como por um golpe ou como uma invasão estrangeira, mas tem também o problema do tirano em exercício. Ele assumiu regularmente o poder, mas vai se desviando das leis e, portanto, demanda isso uma repreensão. E ele vai ser o primeiro a usar a expressão leis fundamentais. Não se conhecia nos documentos públicos da França, não se conhecia em outros autores ou juristas essa expressão, que é uma expressão que até hoje nós utilizamos. E o porquê dessa guinada de você buscar certos autores na tradição profana e não teológica, entendendo um pouco isso daqui. O constitucionalismo, ele vai ter sempre uma face dupla. Ele tem uma face revolucionária, pensando no futuro, com uma garantia de liberdades, mas ele nunca se exime de olhar exemplos de liberdades anteriores. Então, ele vai dizer que todas essas práticas de liberdade, as histórias antigas, pelos autores profanos, também a registraram. Para a professora Arlete Joanná, o que esses protestantes estão pensando no âmbito jurídico? É pensar uma monarquia contratual, e contratual por quê? Há uma série de acordos jurídicos pactuados com as autoridades públicas no sentido de garantir uma liberdade religiosa.
Isso vai ter que ser cumprido. E essa monarquia contratual, ela vai dar o salto para aquilo que hoje conhecemos a monarquia constitucional. Enfim, é também uma maneira de exaltar o quê? A dignidade do súdito, que não deve obedecer cegamente, mas, ao contrário, permanecer vigilante e subtrair sua obediência, se estimar que o rei não respeita suas obrigações. Isso também é uma construção jurídica que vem desde a Idade Média da ideia de um direito feudal, daquilo que se chamava de fidatio, que é uma retratação da fidelidade. O sucerano e o vassalo tinham uma relação que, se uma das partes não cumprisse aquilo acordado, o outro estava livre da obrigação. Então, um rei se compromete por um juramento público no momento da ascensão ao trono. Se assim ele não proceder a essas cláusulas, os súditos também estão isentos de obedecê-lo. E quem faz essa mediação? Os magistrados inferiores. Ele dá uma série de exemplos, por quê? Parlamentos e órgãos representativos, eles não morrem. Um exemplo, Nero, que a gente já sabe que já está no Império, e no Império praticamente o Senado está quase que de enfeite. Mesmo assim, o Senado toma providências, porque seus direitos, suas prerrogativas, elas não prescrevem. Depois, quando ele chega na França, ele fala, quando autoridades dos mesmos estados, o Parlamento da França, de estabelecer e depor os principais oficiais da coroa, ou pelo menos ter o olho naquilo que seus reis fazem. Como hoje a gente estuda, uma das funções do Poder Legislativo é justamente essa fiscalização em relação ao Executivo, impondo parâmetros e outros negócios principais do governo na guerra e na paz, sob pena dos outros pensarem que são meros bajuladores desses possíveis tiranos. E ele faz um desafio jurídico, Teodoro de Beze, na obra do Direitos dos Magistrados. Eu deixo a disputa de todos os júris consultos, de boa ciência e consciência, se alguma prescrição das prerrogativas dos Estados Gerais pelo decurso do tempo. Por que isso? Pessoal, nossa Constituição hoje, ela é clara, que o Parlamento tem um dia para começar seus trabalhos, isso é sagrado, isso é fixado. Isso é uma conquista que a humanidade vai ter de forma clara depois da Revolução Inglesa. Mas aqui isso já está pensado. Por quê? Os parlamentos eles não poderiam ficar refém de uma discricionariedade do rei de convocá-los quando bem quisessem. Os parlamentos deveriam estar sempre em pleno gozo de seus direitos. E vai dizer mais, os reis, sendo menores, os estados, aqui, estados gerais, expressão para parlamento, adverte quem terá administração, sendo, portanto, da antiga autoridade dos estados, que fenece pouco a pouco. Ele está vendo essa deterioração da autoridade, mas ele diz, isso é imprescritível, isso não tem como isso se perder. A qualquer momento, o parlamento reage e ele pode controlar os reis. Ele vai dizer, quando o príncipe não cumpre seu dever de protetor, quando oprime seus súditos, quando destrói suas antigas liberdades, geralmente está sempre associado a leis costumeiras constitucionais dos povos. E os trata como escravos, há de ser considerado não como um príncipe, mas como um tirano. Ele perde esse status de príncipe e é tirano, e deve-se pensar em soluções. Altúzios, né? Altúzios, só uma questão que Altúzios também está associado a essa ideia de leis fundamentais. Hoje talvez a gente use um pouco mais uma ideia da Constituição como um topo de uma pirâmide. Nesse momento é uma metáfora da construção civil, mas está mais associada às bases. Altúzios, ele vai ser um grande entusiasta, ele vai ser um grande defensor e buscar também essa legitimação desse processo de revolução nos Países Baixos. Ele vai trazer, ele vai dando caráteres mais refinados e mais precisos para essa noção de leis fundamentais, que ele vai trazer como uma coluna, como uma fundação. E um outro aspecto importante para o direito constitucional contemporâneo, para muitos ele foi o primeiro teórico do federalismo. A gente sempre associa o federalismo aos Estados Unidos posteriormente,
Autores como Alain Benoit, Voyenne, ele coloca que Althusius, no momento que ele vai fazer uma diferenciação entre a ideia de uma foederatio plena, que seria hoje a ideia de federação, e uma foederatio não plena, de acordo com o vínculo que as províncias teriam entre si nos Países Baixos, era uma ideia de confederação. Em especial quando ele trata essa lei fundamental, nada mais é do que certos pactos pelos quais muitas cidades e províncias se juntam e concordam em estabelecer e defender uma única república com trabalho, acolhimento e auxílio comuns. Essa é uma ideia que já está ali embrionária de uma ideia de federalismo. E federação vem justamente do quê? De aliança. Vem essa ideia de pactos. Aqui já entra também um problema dessa literatura política de extrema importância, que é essa ideia, o que seriam esses protetores, esses estados gerais, esses magistrados? A ideia é que eles seriam administradores ou curadores que representam o povo. Agora, percebam nessa citação como o povo acaba também sendo alijado de uma certa autonomia. Quando ele diz, todos e cada um dos cidadãos e habitantes do reino se assemelham a pupilos ou menores. E os ministros constituídos a tutores e guardiões, já que cuidam da pessoa de todo o povo e a representam. Quer dizer, a titularidade é do povo, mas no fundo sempre vai depender um pouco desses magistrados, que é um problema que ainda temos hoje em relação às democracias contemporâneas, por certas questões como ativismo judicial e umas certas tutelas, e algumas comparações que a gente vai deixar para o final, para abrir uma questão. John Milton, na verdade, ele é um importante autor ligado a essa tradição da filosofia política calvinista. Na verdade, ele rompe com os calvinistas em 1643, e quando os presbiterianos começam a alegar que, na verdade, a revolução está indo muito acentuada em relação ao rei, ele resgata essa tradição, essa literatura, os textos de Knox, os textos de Calvino, e os alertam que não, que, na verdade, essa questão do republicanismo inglês, essa questão dessa responsabilização do rei, ela é perfeitamente compatível também com essa tradição. E aqui já começa essa afirmação bem categórica da supremacia do parlamento. Certamente, se o parlamento pode, sem a vontade e um consentimento do rei, revogar e rescindir tudo o que o rei já fez. Uma outra noção que ele traz. Mesmo no interregno, o parlamento viceja, e, como se encontra muito bem atestado em nossas histórias, mais uma vez, o constitucionalismo essencial vê seus precedentes históricos de viabilidade. Não raro, sem nenhuma consideração pela linhagem hereditária, institui como rei, por intermédio do livre voto, o homem que julga mais apropriado. Em suma, ele vai falar, resumindo, o rei foi criado para cuidar que se cumprisse todas as resoluções geradas pelo parecer e pela opinião desses estados, o parlamento. Uma ideia embrionária aqui da própria ideia do princípio da legalidade. Todo ato administrativo, ele necessariamente tem que ser calcado, porque numa lei aprovada. Locke, que é um autor, rapidamente, mais para mencionar um pouco nessa tradição, porque acho que ele é exaustivamente já estudado, ele traz uma ideia, primeiramente, dessa questão de um contrato, mas um contrato talvez muito mais associado a essa questão da fundação do poder político. Tem alguns autores que fazem uma certa diferenciação entre um contratualismo ligado a constitucionalismo, que remete ainda à tradição das constituições contrato da Idade Média, mas ele também traz uma questão que é fundamental, que é a supremacia do parlamento de uma forma clara. Em todos os casos, quando subsistir o governo, o legislativo é o poder supremo, pois o que pode legislar para outrem deve ser de força maior. Se as decisões do parlamento elas pautam os atos dos reis, então o parlamento ele necessariamente é algo maior. Temos o Bill of Rights, que mostra claramente essas prerrogativas do parlamento, que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre, que a liberdade de palavra e debates ou procedimentos do parlamento não deve ser coartada por processo de acusação política, investigação criminal em nenhum tribunal ou local fora do parlamento. O Bill of Rights, na verdade, ele traz uma série de prerrogativas que até hoje estão onde? Na nossa Constituição, claro que mutatis mutandis, sobre o poder legislativo. Maria e Guilherme de Orange são
convidados, enfim, a assumirem o reino na Inglaterra e deixam claro que respeitarão essas prerrogativas do parlamento. Já indo para a finalização, essa é a ideia dos Estados Unidos, né? Aí, há uma questão importante que a própria independência dos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana ela tem um papel de extrema importância, né? O sínodo que se reúne em Filadélfia, em 1775, ele já é o primeiro organismo religioso a declarar essa adesão ao processo revolucionário, exorta para que os presbiterianos auxiliem os revolucionários, orem pelo congresso que está ocorrendo em Filadélfia, e alguns traços também desse calvinismo, do presbiterianismo, na própria Declaração de Independência e na Constituição dos Estados Unidos, em especial por John Witherspoon. O Federalista. O Federalista, na verdade, é uma série de artigos, né, que são publicados por Alexander Hamilton, John Jay e Madison, no sentido de exortar aos estados para que a Constituição fosse aprovada. Algumas questões que eles vão trazer de forma clara. A ideia do impeachment, que a gente foi vendo, que vai sendo construída ao longo dessa tradição, que é da essência do constitucionalismo, a forma de controle dos governantes. Ele vai dizer que, por exemplo, na Grã-Bretanha, cabe à Câmara dos Comuns apresentar a denúncia e à Câmara dos Lords decidir sobre ela. Mutatis mutandis, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. Mas percebam mais uma vez, na Grã-Bretanha, é sempre um ato revolucionário, mas o precedente, antecedente de liberdade. Essa é uma essência, uma característica também da evolução do constitucionalismo. Qual é o grande desafio que os americanos têm? Na verdade, nós estamos tentando ser mais ingleses do que os ingleses. Queremos reproduzir aqui, com as devidas aclimatizações de uma república, essa liberdade dos ingleses que estão nos sendo negadas, como a taxação sem representação, entre outros fatores. Uma questão que se traz, se até então a gente estava vendo essa consolidação forte do parlamento, agora a questão da magistratura judicial, dessa questão, desse fortalecimento dos juízes. Uma noção que traz que a regra da boa conduta para permanência no cargo da magistratura judicial, essa ideia de mais que uma estabilidade que juízes têm que ter, é certamente um dos mais valiosos nos últimos progressos no exercício do governo, constituindo uma monarquia excelente barreira contra o despotismo do príncipe e, nas repúblicas, obstáculo não menos importante contra as usurpações e opressões do legislativo, em especial quando é feito a ideia de um controle de constitucionalidade. A noção que o federalista traz de freios e contrapesos. Uma ideia de que órgãos devem ter independência e controlar-se mutuamente, que é uma noção típica também do constitucionalismo. Como isso chega ao Brasil? Rui Barbosa é um importante vetor e leitor dessa tradição, ainda que talvez de forma muito, talvez inconsciente. Rui Barbosa talvez é um autor nas faculdades de Direito muito lembrado, mas quase nada lido. Rui Barbosa já foi chamado de um calvinista, não no sentido religioso, mas no sentido político. É um pouco importante a gente lembrar ele, até porque nós estamos aí nesses 130 anos da proclamação da República, com todas as questões, todos os problemas. Ele, propriamente, não era um republicano tão entusiasta. Ele achava fundamental o federalismo para o Brasil. E se o federalismo ele conseguisse se coadunar com a monarquia, para ele tudo bem, isso acaba sendo, enfim, insustentável. E ele acaba sendo chamado para socorrer a República. Ele faz a certidão de nascimento da República, no próprio dia 15 de novembro, ele redige o decreto número 1, depois ele vai fazer uma série de decretos, e depois ele vai fazer uma revisão muito profunda na Constituição, a primeira Constituição da República, a segunda do Brasil, que nessa revisão ele é praticamente considerado o autor. Qual que é a grande peculiaridade de Rui Barbosa? Nossos juristas, eles sempre estavam muito mais envolvidos numa literatura francesa. Rui Barbosa é um grande leitor dessa literatura anglo-saxã. E ele vai, tanto da Inglaterra e dos Estados Unidos. E uma verdadeira alucinação pelo judiciário norte-americano. Uma ponderação também que é importante.
Digamos que os Founding Fathers de nossa República, eles têm que necessariamente fazer essa associação aos Estados Unidos, não por entreguismo, por uma leitura, digamos, mais esquerdista, assim, eram entreguistas subalternos. Não. Estados Unidos é uma potência que está começando a se firmar como emergente, e nossa questão do imperialismo era mais com a Inglaterra, nossa dívida era com a Inglaterra. Então, esse alinhamento de Rui Barbosa, um alinhamento que o próprio Barão do Rio Branco também procura, deve ser também contextualizado. Uma primeira questão, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, ele vai dizendo que nesse projeto de modernização que Rui Barbosa vai ter, ele está extremamente ligado a um projeto liberal e essa ideia de contrato, essa ideia de um certo puritanismo calvinista, ele bem dialoga com essas noções. O que Rui Barbosa via como uma grande liberdade? A solução parlamentar, né, que a monarquia britânica encontrou, como a gente viu, ela é muito devota a esses autores calvinistas, e também a solução judiciária da República Americana. Ele via que ali, se o Brasil conseguisse conciliar esses dois valores, seria essencial. Mas ele acaba puxando mais para a questão do judiciário. Ele vai dizer que a justiça é a chave de todo o problema da verdade republicana. Depois ele fala, estaremos com a Constituição dos Estados Unidos, tirando-la o que nos fica a hipocrisia demagógica do caudilismo, a revés civil ou militar, o caiado do sepulcro dessas repúblicas de sangue e lama, desordem, pobreza e ignorância da América Latina. O grande medo que se tem com a proclamação da República, essa fragmentação do Brasil, como houve com a América Espanhola. Mas ele via que no judiciário ele teria essas condições de amarrar e defender esses direitos. Um outro ponto que ele vai trazer, que no presidencialismo, por sua vez, não tendo como não tem os freios e contrapesos do governo parlamentar, viria a dar no mais tremenda forma de absolutismo. Não tivessem na justiça um asilo de um santuário impenetrável nessa defesa da Constituição do Judiciário. Questões contemporâneas e problemas que trazem esse fortalecimento do Judiciário, sonhado por Rui Barbosa há 130 anos, e que hoje a Constituição de 88, a meu ver, ela conseguiu trazer. Alguns problemas que nós temos isso. A gente viu essas metáforas, muitas vezes, que é do pastor, essa metáfora, muitas vezes, da tutela. Quais são essas questões? Mas, para jogar como um problema, que solução isso não tem? A questão, por exemplo, do ativismo judicial. Para o ministro Lewandowski, professor também de Direito Constitucional, ele tem uma reflexão interessante, né? Isso também está no livro do professor Jorge Tomelin, que é um clássico aí sobre o Estado jurislador, uma tese de doutorado defendida há pouco na Universidade de São Paulo, que ele traz a seguinte reflexão. O século XIX foi o século do legislativo. A questão do fortalecimento dos parlamentos, essa consagração dos parlamentos depois das revoluções liberais. O século XX, com suas glórias e suas tragédias abismais, foi o século do executivo. Temos figuras do campo democrático, mais à esquerda e mais à direita, como um Roosevelt, como um Churchill, e no campo totalitário, à extrema esquerda, Stalin, à extrema direita, Franco, Hitler e Mussolini, né? E trouxeram tanto a extrema esquerda e a extrema direita, tantas tragédias humanitárias que todos nós conhecemos aqui. Mas o século XXI seria o século do judiciário. Algumas questões que devemos pensar. Juízes, nesse aspecto protetivo, muitas vezes, governos de direita, como, por exemplo, uma política de austeridade, perfeitamente legitimados pelo voto popular, às vezes encontram barreiras em certos órgãos de controle, como o judiciário. Governos de esquerda, legitimados pelo voto popular, que, por exemplo, tem uma política desenvolvimentista, também nesses órgãos de controle, eu trabalho no Tribunal de Contas do município, e também tribunais de contas também têm que tomar esse cuidado, que às vezes tentar influenciar nesse tipo de opções de política pública. E isso só pode controlar quem? O voto popular. Juízes ou órgãos de controle têm que conferir legalidade, economicidade, mas opções, seja a direita, a esquerda, austeridade ou desenvolvimentismo, isso é só nós, no momento do voto,
e mais ninguém. Então, um certo cuidado que se deve ter também nessa esperança, como Rui Barbosa tinha, em relação a esse judiciário que tudo resolveria. Alguns autores também apontam um problema. Um certo ativismo demasiado do judiciário pode levar a uma criminalização da política. Algumas questões também que poderíamos pensar. A própria Constituição de 88, quando ela traz questões com conceitos jurídicos indeterminados, é uma Constituição também que ela é considerada eclética. Ela não tem um perfil ideológico claro, ela é múltipla. Acaba também levando essas questões para o judiciário resolver. Enfim, em suma, são essas. Eu só gostaria de deixar, quem tiver interesse em aprofundar sobre essas questões, a minha tese de doutorado está disponível, né? Bastam vocês procurarem. Silvio Gabriel Serrano Nunes, Teses USP, se vocês quiserem entrar, é no site do repositório de teses da USP e baixar o documento, de forma livre, enfim, totalmente gratuita. Então, para quem quiser, tiver um interesse em aprofundar sobre essas questões. Agradeço profundamente a generosidade, agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui e estou à disposição às perguntas. Professor Carbone, se você pergunta, os demais alunos, estou em total, enfim, disposição. E agradeço mais uma vez o convite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Gerson pelo honroso convite, também ao Dr. Silvio. É sempre uma grande alegria e satisfação ouvi-lo e aprender com ele. É sempre um enriquecimento profundo ouvi-lo. Uma das gratas dádivas que tivemos nos últimos tempos é exatamente, ainda que pontualmente, conviver com o Silvio vez ou outra nesses momentos importantes e ver exatamente essa abordagem tão precisa, objetiva e que tanto nos instrui e contribui. O nosso tópico para essa noite é a ética, direito e política em João Calvino. Obviamente, cada um desses temas, eles seriam mais do que suficientes para algumas horas de abordagem, o que certamente não vem ao caso. O nosso objetivo é apenas destacar alguns poucos elementos. Iremos fazer um recorte do recorte do recorte, considerando talvez aquilo que me parece ser mais aplicável objetivamente dentro da temática do simpósio e também daquilo que consideramos uma atualidade, talvez de certo modo, de algum contexto que estejamos inseridos hoje em dia. Bom, a título de epígrafe e também para pontuar a importância e a validade dessa discussão, do porquê Calvino deve ser resgatado e porquê ele é, de fato, resgatado pelas mais diversas matrizes, um dos seus principais biógrafos, o francês Bernard Cottret, ele diz: Calvino, o teólogo, seria até o fim o Calvino jurista. Seu pensamento manteve-se impregnado pelo rigor, a geometria, o fascínio e a memória das leis. De fato, Calvino, ele é um jurista de formação e um teólogo de prática. Mas exatamente aquilo que já for apontado pelo Dr. Silvio, realmente há grandes contribuições na formação jurídica, ou a partir da formação jurídica de Calvino, que são traduzidas para o ambiente teológico, de modo que foi extremamente importante a formação jurídica dele para o progresso e desenvolvimento da reforma protestante de matriz calvinista na Europa. Comparato, um jurista brasileiro, professor da USP, já aposentado, salvo engano, discutindo sobre ética, direito, moral e religião no mundo moderno, e ele vai mostrar exatamente a importância de Calvino, o qual é amplamente utilizado. E ele diz: movido pelo dever de pregar integralmente a palavra do Senhor, Calvino permaneceu sempre rigidamente apegado à ideia de que tudo, inclusive a própria fé, nos vem de Deus, pois desde o pecado original nada de bom nos advém por nosso próprio mérito.
E, nas palavras de um jurista, nos vem exatamente à tona o fato de que, apesar de Calvino ser um jurista de formação e teólogo de prática, aquilo que mais sobressai em toda a sua carreira biográfica é o Calvino teólogo, Calvino pastor. E, a partir daí, deriva-se todas as suas contribuições, sejam de ordem jurídica, econômica, no campo das artes, educação, e assim sucessivamente. Portanto, é inevitável a discussão da correlação entre teologia e, hoje, política, inevitavelmente. E como o Dr. Gerson já apontou, é algo extremamente atual, ainda que não explicitamente apresentado. As esferas religiosas, elas não são demarcadas tão claramente como outrora foram. Elas se expressam das mais diversas formas, nos mais diversos âmbitos. E nem sempre as classificações puramente religiosas são aquelas que mais frequentemente são apresentadas. Coisas como tipo católico, protestante, espírita, umbandista e assim sucessivamente trariam mais facilidade para as discussões se esses escaninhos fossem tão explícitos assim. E, na verdade, não são, e a religiosidade ela se apresenta, por vezes, de certo modo, disfarçado, não premeditadamente, é bem provável, mas expressando as matrizes religiosas dos sujeitos nas mais diversas formas, né? No entanto, o que isso nos traz à tona é exatamente essa discussão entre teologia e política. Ela não somente é possível, mas ela é extremamente necessária para a manutenção da liberdade, da justiça, do direito e do status de uma democracia que se preze pelas bases da sua Constituição. Um outro jurista francês, historiador do direito, bem recente, ao final do século XX, início do século XXI, ele diz: Calvino, enquanto praticava a teologia, continuou exercendo o direito. Ele desempenhou a atividade mais sublime dentre todas as atividades legais, a de legislador. Foi, ao mesmo tempo que seu pastor, o legislador de Genebra, e não apenas legislador em assuntos eclesiásticos, como costuma ser dito, regular o culto, casamento, batismo, etc. Devemos a Calvino as ordenanças sobre os processos, bem como o plano para um esboço completo de um código legal que reuniu todos os assuntos da lei, tanto públicos quanto privados. Não foi um mero conselheiro, mas um verdadeiro legislador que redigiu e moldou os textos e equivaleu por si só a todo um conselho de Estado. Bom, talvez a afirmação soe agiográfica se ela fosse proveniente de um protestante, de um calvinista ou até de um teólogo, mas é de um jurista francês historiador do direito, ou seja, não comprometido com a fé reformada ou calvinista, portanto, ele fala a partir do lugar do jurista, né, e não do teólogo. Carbonnier, ele faleceu no ano de 2003, sendo professor com larga experiência de História do Direito em várias universidades francesas. Georges Jelinek, um jurista alemão, que trata exatamente dos direitos do homem e do cidadão. Ele, em resposta ao professor Boutmy, ele diz: acrescento que identifiquei a origem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não em Lutero, mas em Calvino. Esta é uma honra que eu não deixaria de reivindicar para o meu país se eu fosse francês. Ele é alemão, final do século XIX, início do século XX, e um dos principais teóricos do direito da Alemanha, de toda a Europa, de certo modo. E ele aponta exatamente para um elemento importante: direitos do homem e do cidadão, que, segundo ele, tem como ponto de partida a teologia calvinista, ou especificamente Calvino aqui, né? Um outro aspecto que vale ressaltar é proveniente do Louis Dumont. Louis Dumont é um antropólogo francês, professor de Oxford, discípulo de Marcel Mauss,
conjuntamente com, provavelmente, aquele que me parece ser o mais reconhecido, especialmente no Brasil, que é o Claude Lévi-Strauss, e ele trata sobre individualismo. E aqui que ele vai apresentar a contribuição de Calvino ao individualismo. Vale ressaltar aqui, de um recorte bem objetivo, individualismo é um conceito de ética que trata-se na ética, na política ou no âmbito do direito. E ele significa aqui, dentro de um recorte proposital e objetivamente falando, o resgate das liberdades individuais e dos direitos individuais. A manutenção e garantia desses direitos. E o Luiz Dumont vai dizer: do ponto de vista que escolhemos, o da relação conceitual entre o indivíduo, a igreja e o mundo, Calvino assinala uma conclusão. A sua igreja é a última forma que a igreja podia assumir sem desaparecer. Além disso, se digo Calvino, tenho em mente a reforma na medida em que ele culmina em Calvino. Ou seja, não é um homem trabalhando sozinho, obviamente, ele está dentro de uma esteira, de uma tradição, a qual ele honra, e traduz aqui sistematicamente, em grande medida, e essa é, de fato, uma das principais características e contribuições do direito da sua formação jurídica no âmbito teológico, tanto a sua capacidade de argumentação quanto a sua capacidade de sistematização. Esses são alguns dos elementos. Ou também Calvino, no seu curso de Direito, foi onde ele teve primariamente acesso a um dos princípios mais importantes da tradição reformada, que é o princípio do ad fontes. E retorno especificamente às fontes e não aos comentários. E ele obteve isso inicialmente dentro da sua formação jurídica. Tratar diretamente com os textos legais, com as leis, e não estar limitado aos comentaristas das leis. Isso será transposto para a esfera teológica, exatamente na sua construção de um sistema de pensamento teológico, a qual ele faz uso da Escritura especificamente, e os comentaristas eles são de ordem secundária nesse sentido. Luiz Dumont diz: a tese é simples. Com Calvino, a dicotomia hierárquica que caracterizava o nosso tempo de estudo chega ao fim. Ele vem historiando essa ruptura, dessa luta constante entre dois poderes, um poder secular e um poder espiritual. E ele vai dizer que, com essa concepção da reforma calvinista, isso será rompido. Não haverá mais esse dualismo conflitante. Ele passa agora a ter uma unidade, mas essa unidade não significa a supressão das relações e distinções necessárias. E ele continua: o elemento mundano antagônico, ao qual até então o individualismo devia dar um lugar, desaparece inteiramente na teocracia de Calvino. O campo se torna absolutamente unificado. O indivíduo está agora no interior do mundo e o valor individualista reina sem restrição nem limitação. Temos diante de nós o indivíduo no mundo. O termo individualista, individualismo, hoje nos soa como uma espécie de sinônimo de egoísta, né? Não é o sentido aqui em hipótese alguma, é uma concepção técnica, como já apontei, direito, política e ética, e ele tem em mente exatamente agora que esse indivíduo ele não vive segundo as concepções medievais de sagrado e profano. Agora tudo é sagrado, o indivíduo está no mundo, e esse estar no mundo deve refletir as suas concepções, os seus compromissos religiosos. Não há um duplo aspecto, uma espécie de, entre aspas, aqui, uma esquizofrenia social religiosa do sujeito. Ele é esse indivíduo compromissado com sua fé, agindo no mundo, sem dualismos conflitantes. E ele vai continuar dentro desse aspecto, enfatizando que, por causa disso, esse espírito que anima a vida inteira, que vai ser amplamente
resgatado também a partir de Calvino, mas talvez de um modo mais contundente a partir de Lutero, por toda a filosofia moderna alemã, até tempos recentes, né? Autores mais atuais, como Heidegger, Habermas, também fazem uso, de certo modo, com suas devidas proporções, desse conceito de espírito. Hegel provavelmente é o mais famoso a utilizar esse conceito aqui, de responsabilidade do sujeito no mundo, de um modo bem direto, né? E ele ainda diz: Calvino não é um temperamento contemplativo, é um pensamento rigoroso, cujo pensamento se orienta para a ação. Então, esse ser no mundo, que não há conflitos, não é simplesmente uma teoria pela teoria. É uma teoria destinada à ação, à aplicação contundente, objetiva. Se teoriza para construir. E aquilo que se constrói, que se pratica, deve ser realizado a partir de concepções fundantes claras. Se sabe o que se quer fazer e se faz exatamente aquilo que foi analisado, construído, pensado. Não é alguém que está na esfera do pensamento, que fica sonhando um mundo melhor, mas alguém que de fato pensa a realidade concreta e, dentro da concretude das possibilidades, executa a partir do seu compromisso teórico. E o seu compromisso teórico aqui, obviamente, é um compromisso de fé. E eu quero trazer à tona, a partir de alguma lógica, uma certa lógica que eu vou seguir, entendendo a partir do Michael Walzer, que Calvino apresenta não simplesmente uma teologia, ele apresenta um modo de entender o mundo, uma visão de mundo, ele apresenta um sistema de pensamento que não está circunscrito unicamente à esfera religiosa. Já na esteira do que dissemos antes, ele não está pensando somente algo para as quatro paredes de uma igreja, mas ele está pensando para o mundo. E as suas contribuições são contribuições mundanas, nesse sentido, ou seculares, que atualmente têm características, especialmente para o meio religioso, um tanto quanto negativas ou pejorativas. Mas é o ser no mundo, é viver no século. E ele não tem esse dualismo entre cidadão ou religioso, é o cidadão. E compreendo que uma estrutura de pensamento, ela passa por algumas características e algumas contribuições. Uma delas é uma concepção metafísico-epistêmica, como concebemos a realidade, como pensamos e compreendemos e absorvemos essa realidade, conhecemos essa realidade. Uma concepção do ser humano, o que é o ser humano, isso é extremamente importante. Esse aspecto vou passar muito rapidamente. Uma concepção ética e política e uma concepção histórica. Eu deixei em vermelho exatamente porque iremos nos concentrar apenas um pouquinho nessa concepção ética política que traz o seu arcabouço jurídico também. Então, e eu peço licença para mostrar aqui, eu vou apenas fazer um extrato daquilo que, dentre as várias construções desse sistema de pensamento ético, político, jurídico, eu creio que seria interessante trazermos à tona para a realidade, especialmente a realidade brasileira dos últimos tempos, né? As Institutas da Religião Cristã, sua edição de 1536, Calvino terminou a escrita em 1535 e publicou em 1536. Lembrando que Calvino nasceu em 1509, ou seja, ele publicou essa sua principal obra, que posteriormente passará por grandes acréscimos, mas não mudanças teóricas internas, aos 26 anos de idade. Então, já é algo extremamente interessante, o que mostra claramente a influência direta da sua concepção jurídica. Calvino, os relatos apontam que já ao final do segundo ano do curso de Direito, já lhe fora oferecido o título antes que ele terminasse ou concluísse o curso. Ele já dava aula no lugar dos seus professores, substituindo-os, e já havia sido convidado para ser professor da universidade, né? Então, só uma pequena curiosidade, né? Acho que
mostra um pouco essa influência do direito e a importância do direito. E ele vai dizer: há no homem um duplo governo, um aspecto espiritual, pelo qual a consciência é instruída na piedade e na reverência devida a Deus. O segundo é político, pelo qual o homem é educado para os deveres de humanidade e da vida civil, a qual deve ser mantida entre os homens. Usualmente, estes são chamados à jurisdição espiritual e a temporal, termos não impróprios. Por elas está implícito que a primeira espécie de governo pertence à vida da alma, enquanto a segunda tem a ver com as preocupações da presente vida, não só com alimento e vestuário, mas também com o estabelecimento de leis, por meio das quais um homem possa viver sua vida entre outros homens de modo honroso e equilibrado. Pois o primeiro reside na mente interior, enquanto o segundo só regula o comportamento externo. Podemos chamar a um o reino espiritual, ao outro o reino político. Ora, esses dois, como os temos dividido, devem ser examinados em separado. Vale grifar esse aspecto, examinados em separado. Enquanto um estiver sendo analisado, devemos recuar e desviar a mente de pensar sobre o outro. Há no homem, por assim dizer, dois mundos sobre os quais reis diferentes e leis distintas exercem autoridade. Então, já é o início da proposição da separação entre igreja e Estado, algo extremamente inovador. Mas vale lembrar antecipadamente que essa interação entre igreja e Estado, em que um se sobrepõe ao outro, isso ocorre historicamente, um se sobressai ao outro, há essa proposição de Calvino de independência entre essas esferas, mas de mútua cooperação. E há também os modelos mais extremados de uma total e completa ruptura, o que está no bojo de toda a discussão acerca do que é um Estado laico, extremamente necessário na atualidade. Particularmente, eu prefiro a proposição de Calvino, que eu creio que ela apresenta concretudes históricas e comprovações históricas mais interessantes, que é a divisão, separação, mas há uma possibilidade de mútua cooperação entre as partes, sem imposição de ambas as partes, o que me parece ser um aspecto a ser resgatado, enfatizado no Brasil da atualidade. Continuando, ele ainda diz: ora, visto que tivemos estabelecer previamente que o homem está sob um duplo governo, e visto que já discutimos com suficiente extensão o tipo que reside na alma ou no homem interior, e é pertinente à vida eterna, este é o lugar para afirmar também algo sobre o outro tipo, que pertence exclusivamente ao estabelecimento da justiça civil e da moralidade externa. Primeiro, antes de entrarmos na matéria propriamente dita, devemos ter em mente aquela distinção que previamente estabelecemos para que, como comumente ocorre, não misturemos neciamente esses dois, os quais têm uma natureza completamente diferente. Pois certos homens, quando ouvem que o Evangelho promete uma liberdade que não reconhece nem um rei ou magistrado entre os homens, mas olham unicamente para Cristo, pensam que não podem ser beneficiados por sua liberdade enquanto virem algum poder erigido sobre eles. Por isso pensam que nada estará salvo, a menos que o mundo inteiro seja restaurado a uma nova forma na qual não existam tribunais, leis, magistrados ou algo afim, que, em sua opinião, restringe a sua liberdade. A saída não vai ser termos um governante protestante, por exemplo. Termos um presidente calvinista não será a solução para todos os problemas. Pode ser um grande problema maior até, porque ele não é calvinista, se ele pretende isso. Mas quem quer que saiba distinguir entre corpo e alma, entre esta presente vida fugaz e aquela vida futura e eterna, saberá sem dificuldade que o reino espiritual de Cristo e a jurisdição civil são coisas completamente distintas. Todavia, tal distinção não nos leva a considerar que toda a natureza do governo é algo poluído, nada tendo a ver como cristãos. Calvino não tinha uma concepção negativa da política. Não era um mal necessário. Na verdade, ele concebia como uma bênção divina.
mas dentro de relações específicas. Na verdade, é deste ponto que alguns fanáticos se vangloriam. Após havermos morrido através de Cristo para os elementos deste mundo, sermos transportados para o reino de Deus e nos sentarmos entre os seres celestiais. Seria indigno e posto muito abaixo de nossa excelência envolvermos-nos com as preocupações mundanas e vis, que têm a ver com negócios alheios a um cristão. A concepção dele, Luiz Dumont enfatiza, é o crente no mundo. Não há separação entre sagrado e profano. Tudo é sagrado. A que propósito perguntam, servem as leis sem julgamentos e os tribunais? Mas o que o cristão tem a ver com os próprios julgamentos? Aliás, se não é lícito matar, por que temos leis e julgamentos? São perguntas retóricas, né? Mas, como acabamos de salientar, que esse tipo de governo é distinto daquele reino de Cristo, que é espiritual e interior. Devemos saber que não são discrepantes, pois, na verdade, o governo espiritual já produz em nós, aqui na terra, a iniciação de certos princípios do reino celestial. Bom, Calvino não vai falar isso, né? Mas a única saída para um cristão que julga as coisas desse mundo serem pejorativas é a morte. Porque se ele está no mundo, ele não tem saída. Então, ele não vai... A implicação de cometer um suicídio é completamente impensável, absurda. O que mostra exatamente que a implicação da proposição é completamente insustentável, né? Isso é um ad absurdo. Completamente, né? Pois, na verdade, o governo espiritual já produz em nós, né? E, nesta vida mortal e fugaz, propicia certa prelibação de uma bem-aventurança imortal e incorruptível. Já há o desfrutar nesta vida de elementos que são provenientes do céu, da vida eterna, do seu aspecto da utopia futura, né, cristã. Todavia, o governo civil tem como seu fim designado, enquanto vivermos entre os homens, adaptar nossa vida à sociedade dos homens, formar nosso comportamento social à retidão civil, reconciliar-nos uns com os outros e promover e fomentar a tranquilidade geral. Ele está falando exatamente funções prerrogativas de um governo justo, de fato. Admito que tudo isso é supérfluo, se o reino de Deus, tal como ora o temos entre nós, aniquilar a vida presente. Mas, se a vontade do Senhor é que continuemos a peregrinar sobre a terra enquanto aspiramos à pátria genuína, e se a peregrinação requer auxílios dessa ordem, aqueles que os tiram do homem privam-no de sua própria humanidade. Portanto, negar a propriedade de um governo justo, a necessidade de um governo justo, que estabelece as leis e zela pelas leis, pelo equilíbrio da sociedade, seria retirar a humanidade do sujeito. E é um dos aspectos importantes que Calvino vai falar concernente à própria educação, que são sempre temáticas que retornam à correlação entre política ou determinações políticas e educação, né? Políticas públicas especificamente ligadas à educação. Bom, a ética de Calvino, Michel Villey, que é um historiador do direito, aponta exatamente a contribuição da ética calvinista. Ele vai falar de moral, mas aqui não há nenhuma distinção entre ética e moral, como termos distintos, eles são tomados como correlatos, por isso não há necessidade de nenhuma distinção. E ele vai apresentar que a grande contribuição dessa ética ou moral calvinista é que ela busca abranger a totalidade do indivíduo, e não facetas e recortes específicos do sujeito, mas o indivíduo religioso em todas as suas áreas ou campos de ação. E o próprio Villey vai dizer que essas concepções de Calvino trarão modificações até mesmo na teologia católica. E aí, a ética calvinista, próprio Calvino, ela possui uma tríade de abordagem recorrente, uma concepção acerca do trabalho, a frugalidade e uma concepção de poupança. Há muitos textos em que ele vai desenvolver, mas basicamente o que significa o trabalho já não é mais tratado dentro da esfera calvinista como um castigo, como o tripalium medieval,
mas é tratado agora como uma vocação, como dádivas, como habilitações que o indivíduo recebe de Deus. E não o calvinista, o crente, o protestante, mas todos indistintamente. Todos recebem dons, habilidades e possuem vocações. E o exercício das vocações é algo extremamente importante. E ele vai, de um modo bem pragmático, seria o ponto de contato entre aquilo que eu tenho satisfação e aquilo que eu tenho habilidade de realizar. Você encontra esses dois elementos. Frugalidade é exatamente o oposto do que vemos de um modo muito frequente hoje em dia, que é o consumismo desacerbado, que poderíamos chamar de frugalidade como uso consciente dos bens. Equilibrado, proporcional e equitativo. E a concepção de poupança. A poupança, para Calvino, não tem nenhuma correlação com o capitalismo selvagem ou com os banqueiros genebrinos que só visam o lucro a todo custo. Muito pelo contrário, na verdade, Calvino critica esse modo exagerado de enriquecer-se que não seja por meio do fruto do trabalho, da vocação do sujeito, mas essa poupança basicamente tem uma finalidade social. Ela tem um uso social. E aqui o conjunto geral que vai construir essa ótica da sociedade o sujeito ele trabalha fazendo aquilo que ele tem satisfação, prazer e tem habilidade. Portanto, ele faz um bom trabalho. Ele não exagera nos gastos desnecessários, ele não compra o que não precisa. Portanto, ele vai ter sobras. Claro, não dá para a gente pensar exclusivamente dentro da nossa esfera presente, que já no Brasil, de um modo geral, ainda que estejamos bem melhor do que em outras épocas, né, poucos no Brasil conseguem sequer ganhar o suficiente para a manutenção mínima, né? Então, esqueçamos esse contexto específico aqui, mas de um modo idealista, né, que fora concretizado em muitos lugares, e tem sido ainda em muitos lugares, o sujeito trabalha fazendo aquilo que ele gosta e tem habilitação para fazer e faz muito bem, e ele não gasta, não é alguém que esbanja, portanto sobra. Se sobra, ele guarda, mas ele não guarda para enriquecer, ele guarda porque a riqueza tem um uso social, e esse uso social terá implicações extensivas em Genebra, como a esfera do diaconato, a construção de hospitais, modelos de cuidado na medicina, os refugiados perseguidos pelas guerras de religião na França, em grande medida, eles vão para Genebra, e Genebra chega a triplicar ou quadruplicar, em dados momentos, a sua população, e eles são agora cuidados. Há uma implicação social, há uma implicação de cuidados, e vale sempre lembrar, Calvino não está preocupado com essa discussão que a gente tem, às vezes, medíocre de direita, esquerda, estereotipada, ele está preocupado exatamente com cuidar do necessitado, aquele que tem algo, um problema real, concreto, lembremos, é um homem de ação, ele não fica teorizando e a pessoa morre, há algo a ser feito, as pessoas vêm sem nada, elas vêm caminhando, por quilômetros e quilômetros numa França, a partir de uma França perseguida, elas precisam de alimento, elas precisam de cuidado, elas precisam de saúde. Ponto. E esse dinheiro agora é usado para isso. Me parece uma contribuição bem recente, ainda que talvez não explicitada, as proposições do Amartya Sen, muito próximas aqui dessa concepção social de Calvino e sua ética. Bom, e essa ética, ela também dá margem para uma construção do seu sistema teórico da política e jurídico, a partir do próprio Michel Villet, que desenvolve isso. E alguns elementos também, além desses, ou que estão presentes nessa discussão da ética, que são importantíssimos. A dignidade humana é um elemento-chave. O ser humano fora criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, digno de cuidado, de respeito e valorização.
há o elemento do auxílio ao próximo como um reflexo desse culto a Deus, e há um duplo aspecto: o ser humano cultua, dentro dessa esfera calvinista, ele cultua a Deus e serve ao próximo. E ambas as coisas estão entrelaçadas. Não é possível dizer que é um crente piedoso, fiel às suas matrizes religiosas, sem auxiliar aqueles que são necessitados de auxílio. A depravação total, por vezes tratada como um aspecto muito negativo do pensamento calvinista, na verdade, se constitui um dos parâmetros essenciais para as suas proposições políticas. Porque o ser humano, ele, apesar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, houve a queda. Portanto, a possibilidade do pecado é uma realidade. Daí a necessidade de divisão de poderes e autonomia entre os poderes, estabelecidos de modo que um poder responda ao outro, que é aquilo que o Silvio já apresentou, que são a concepção de freios e contrapesos, porque pressupõe-se exatamente a capacidade humana de exacerbar no uso do poder, seja ele qual for, em detrimento do outro. E daí a necessidade de divisão e autonomia entre poderes, o que mais tarde Montesquieu, o grande Marco, que vai desenvolver amplamente esse aspecto. E vez ou outra, isso me parece algo que no Brasil as coisas são sempre aplicadas pela metade, né? Nós temos divisão entre os poderes, mas, ao que tudo indica, nenhuma autonomia entre os poderes, né? Há uma coparticipação mútua, né? Para ser bem pudorado na linguagem. Há uma concepção eclesiológica que é determinante aqui para essa construção político-social, portanto jurídica também, que é entender a igreja como a communio sanctorum, a comunidade dos santos. A igreja já não é mais a distinção entre clero e laicato. Isso é extremamente importante para uma construção social, lembrando que se inicia dentro da esfera eclesiástica e passa à esfera social abrangente. Então, essa concepção de comunhão dos santos dá uma ideia de uma sociedade de direitos mais abrangentes. Não há distinções de essência entre pessoas. Todos são iguais perante a lei, em tese. A concepção do sacerdócio universal, que também traz à tona a ideia de liberdade e acesso religioso, o que é a matriz teológica para as concepções de direito, de representatividade, de liberdade de escolha, e assim sucessivamente. Então, esses elementos, eles nascem dentro da esfera do sistema teológico eclesiástico calvinista e perpassam a esfera social abrangente. E aí há algumas proposições políticas, eu quero apenas rapidamente apontar uma coisa ou outra, e eu acho que esse é um aspecto importante, muito atual, né? Por que se precisa tratar de política hoje, né? Calvino diz: são compelidos a fazê-lo, sobretudo porque, por um lado, não faltam desatinados e bárbaros que tentam arruinar toda a autoridade estabelecida por Deus. O Dr. Silvio usa muito a concepção de barbárie, né? Então, é exatamente isso. Então, eles querem destruir completamente o estabelecimento jurídico. Mas você também tem o outro lado, os aduladores, os bajuladores dos príncipes, que lhes engrandecem ilimitadamente. Geralmente, assim, isso de direita e esquerda, estereotipadamente, né, mas todo mundo associa com os Minions, né, que eu, particularmente, acho isso desonesto com os Minions. Então, é muito interessante aqueles desenhos, a gente assiste o desenho com as crianças agora, fica lembrando de discussão política partidária. Poxa, estraga os Minions, né? Então, são aqueles que engrandecem limitadamente a autoridade, que não duvidem compará-la ao senhorio que é próprio de Deus. Às vezes, alguns governantes, na história recente do nosso país, são tratados como salvadores da pátria. Não interessa que partidos sejam aqui, particularmente me sinto muito à vontade, porque
faz parte de nenhum deles. E eu acho que essa é a postura adequada para quem quer tratar e discutir amplamente essas coisas. Mas são tratados como salvadores da pátria, como deuses, como aqueles que solucionarão todos os problemas da sociedade. No estalar de dedos, tudo estará resolvido. Bom, temos 500 anos e muitas das coisas se repetem, outras se complicam mais ainda. Ele diz, por isso a pureza da fé ficaria ofuscada, caso não refutássemos esses dois erros. Ambos estão equivocados. A quebra das fronteiras adequadas da correlação entre religião e política trará malefícios à religião. Mas quando isso só acontece quando nós temos um governante que não luta e mantém e garante a liberdade religiosa? Não. Aquele que impõe uma religião também o faz, e ele o faz também para aquele que supostamente é a minha religião, digamos, né? Então, se eu tenho um governante, e eu acho que a solução é ter um governante que seja do meu sistema religioso, isso será bom para mim ao longo do tempo? Não. Nós seremos prejudicados. É por isso que, de um modo bem direto, é completamente insano as tentativas que nós vemos no nosso país